São justamente em tempos como esses que você tem aquela vozinha lá atrás falando, meu Deus, o que você está fazendo? É que é o momento de comprar, né? Isso se chama o som dos canhões. Pode ser que a gente se surpreenda, inclusive, com a Bolsa em 2025. A tua recomendação para quem está começando a investir em renda variável com foco em dividendos? A minha recomendação imediata é: queria 2 análises suas para este ano que está começando sobre juros e inflação. Como é que a gente balanceia, Faz o balanço da carteira, pensando que juros deve continuar subindo, o Gariplo já mostrou que vai acontecer isso, então os juros continuam subindo, portanto inflação ali no mesmo patamar. Como é que a gente monta uma carteira já sabendo que não vai ser um ano fácil? Olha, eu particularmente não montaria não montaria uma carteira pensando única e exclusivamente em 2025. Eu pensaria, olhando para o horizonte de investimento que você quer permanecer na bolsa, quais são as empresas que você teria em carteira, que se o mercado fechasse amanhã e você só acordasse, né, só pudesse ver as suas cotações daqui 10 anos, ativos que você estaria confortável. Tanto pelos fundamentos, tanto pelo preço que você está pagando. É tão simples quanto isso, né? Então, reforça mais uma vez aquilo que comecei falando, né? Empresas de setores mais resilientes, com negócios perenes, que tenham correção de inflação, que você consiga dormir tranquilo. No final do dia, investir não é para trazer mais ansiedade, é para retirar a ansiedade de que lá no futuro você vai ter uma renda passiva que você possa confiar mais do que naquela que está disponível para você via INSS, né? Então, de novo, eu não fugiria dos setores principais BEST, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, com destaque para os 3 primeiros, o BES, né? Eu acho que o saneamento e telecom são setores mais capital intensivo, vamos dizer assim, estão passando por um volume de investimentos bastante grande e pode ser que o dividendo, o cobertor fique um pouquinho mais curto temporariamente ao longo de 2025 para redução de dívida, para cumprir esse volume de investimentos, né? Agora, quando você olha para o BES, Banco, Energia e Seguros, são setores que tendem até a se beneficiar com o aumento de taxa de juros, né? Então são setores, eu diria assim, mais defensivos e que podem te trazer uma certa tranquilidade se você está começando nesse período tão turbulento, né? Agora, a gente não pode afirmar com certeza para onde vai o Ibovespa em 2025, para onde vai o câmbio, para onde vai a taxa de juros. Mas se você montar um plano e tiver uma estratégia, eu tenho certeza que colocando isso em prática ao longo do tempo, você vai se sentir cada vez mais confortável mesmo em tempos como esses, né? E são justamente em tempos como esses que você tem aquela vozinha lá atrás falando, meu Deus, o que você está fazendo? É que é o momento de comprar, né? Isso se chama o som dos canhões, né? Então agora é o momento de você começar. Se você tiver a cabeça no lugar, tiver caixa, seja conservador devagar e sempre comece. Muito bem. Luiz, eu queria falar um pouquinho só sobre o pacote fiscal do Haddad, do ministro, e imposto de renda sobre dividendos. Que análise você está fazendo dessas duas coisas que estão ligadas? Legal. Olha, quando a gente fala de pacote fiscal, né, assim, não é que eu acho que o pacote fiscal tenha sido bom ou ruim. Eu acho que tem medidas ali que são muito boas, mas que vieram em um momento muito inoportuno, né, em que o mercado esperava uma postura, acho que mais conservadora e cautelosa em relação ao fiscal, e não foi muito o que se viu, né? Eu acho que escancarou um posicionamento de que Lula e sua equipe, acho que estão muito focados não na economia, mas já pensando nas eleições de 2026, né? O que não deveria surpreender ninguém. Por outro lado, você vê, basta uma fala um pouco mais coesa, né, coerente, mais conservadora dos presidentes da Câmara e do Senado, para o mercado já reagir bastante positivamente depois de 2, 3 pregões bem sangrentos, vamos dizer assim, né? Então eu acho que é o menor sinal de que pelo menos a gente vai haver, não vai haver um aumento dos gastos fiscais, pode ser que a gente se surpreenda, inclusive, com a Bolsa em 2025, né? Eu, particularmente, opinião, né, tenho 50% de chance de estar errada, 50% de chance de estar certa, mas eu acho que boa parte dessas medidas já chegam desidratadas
ao Congresso, né, que eu acho que devem responder de uma maneira um pouquinho mais dura, vamos dizer assim, um pouquinho mais cautelosa e trazer o executivo um pouquinho mais para a realidade. Essa é a minha opinião. Imposto sobre dividendos, o jeito é correr agora? Não, olha, 2021, 2022, 2023, a gente teve 3 propostas diferentes e 3 propostas essas que foram vetadas no Senado e na Câmara, né? Uma que inclusive foi proposta pelo governo anterior, né? Foi justamente na gestão Bolsonaro-Paulo Guedes, parou no Senado. Depois a gente teve outros 2 projetos de lei, não vou lembrar o nome agora, mas depois posso passar, enfim, que foram vetados, inclusive agora o da reforma tributária, que na semana passada ou retrasada também foi desidratado pela Câmara. Então, eu acho muito difícil que esse tipo de medida passe, tá, Anne? Mas se passar, assim, a gente tem que lembrar que os dividendos eram tributados no Brasil até 1995. Então, a estratégia já existia por pelo menos 20 ou 30 anos e deu certo mesmo com essa tributação. Segundo ponto que a gente deve lembrar é que os agentes econômicos, é instintivo que eles se organizem a fim de pagar o menor imposto possível, né? Então, não me assusta o efeito que vai causar nas empresas de capital aberto. Me assusta o efeito que isso pode causar nas MEIs, por exemplo, nos pequenos e médios empreendedores, que são os grandes empregadores do país, que já estão sufocados, com a corda no pescoço, né? Então, isso é um incentivo, inclusive, para você pejotizar muitas dessas despesas pessoais dentro do CNPJ, né? Então, eu acho que é uma medida que, de novo, aparece, eu acho que, de novo, não deve passar tanto na Câmara quanto no Senado, mas claro, eu acho que as empresas estão de olho nisso. Não é à toa que 21, 22 e 23 foram anos muito bons para a distribuição de dividendos, principalmente o JCP, que aumentou durante esse período justamente por aquela ameaça tanto de extinção do JCP, como depois aquela medida para aumentar em 20%. Então, os agentes econômicos se antecipam a esse tipo de mudança, né? Então, e são mudanças que seriam vigentes para 2026, né? Então, sofrer por antecipação no Brasil é perigoso. É perigoso de você infartar por um negócio que nem aconteça, né? Então, se preocupe com que, de fato, quando virar realmente manchete de jornal e for um fato. Tá bom. Antes disso, não se preocupe. Boa, Luíse. Luíse, para a gente já partir para o fim da nossa conversa, a tua recomendação para quem está começando a investir em renda variável com foco em dividendos? Legal. Bom, a minha recomendação imediata é: o seu investimento em ações começa na sua reserva de emergência. Inevitavelmente, impreterivelmente, tem que ser a reserva de emergência na renda fixa. E que bom, você tem taxa de juros alta, hoje você pode aproveitar, inclusive, né, bons produtos, aí, produtos mais conservadores que rendam bem aí a sua reserva de emergência. Então, comece por aí, porque esse é um colchão que te dá uma certa tranquilidade de que se alguma emergência, se alguma coisa acontece, você não vai precisar mexer nos seus investimentos de bolsa e isso nunca acaba bem, né? Então, tenha a sua reserva de emergência antes de se aventurar pelo mundo da renda variável. E a segunda dica que eu daria é justamente isso. Se você tem R$1.000, divida esse aporte em pequenos aportes mensais. Faça isso porque, de novo, seja humilde em relação a não saber o que vai acontecer no futuro. Isso vai te permitir pegar empresas excelentes a preços diferentes, vai pingando dividendo, você vai reinvestindo, e isso vai te dando também um traquejo de mercado, você vai ganhando experiência, né? Então, fazer devagar e sempre é muito melhor do que você tentar acertar o timing e aportar uma vez só e ficar lá torcendo para esses ativos subirem, né? Não é assim que se faz. Então, é encarar os seus investimentos em bolsa como, de fato, uma carteira previdenciária. Ótimo. E para quem já investe, qual que é a tua recomendação, Luíse? Para quem já investe, continue. Não pare. E para quem precisa sair, vender os ativos em renda variável, o que você diria? Qual é o melhor momento para a pessoa que precisa desse dinheiro imediatamente vender esses papéis? Olha, não é uma coisa que eu recomende vender agora, está múltiplos muito comprimidos. De novo, né? Quando o cenário é pessimista, é hora de você comprar, não de você vender. Mas se for por uma necessidade, eu não vejo muito o que fazer, né?
Venda e não repita este erro novamente. Não coloque recursos na bolsa que de fato não pertençam a longo prazo. E longo prazo eu estou falando mínimo 5 anos. Ótimo. Se eu não estou enganada, vai me corrigindo aí. Mais ou menos um ano e meio atrás, quando a gente esteve aqui na GF, a gente conversou, estava seu pai junto, você tinha comentado que teu sonho, teu projeto era ter mais ou menos R$1 bilhão em bolsa, é isso? Eu? É. Não lembro desse sonho, mas então quem sabe, né? 1 milhão. Não, acho que 1 milhão em dividendos. 1 milhão em dividendos. E que estava ali mais ou menos por ano, né? Isso. Era 1 milhão em dividendos em um ano. Quase batendo. Bateu a meta? Bati. Bateu a meta? Bati a meta. Bati a meta. É o que acontece, é a evolução natural de uma carteira focada em quantidade de ações, não necessariamente em valor aportado. Então, quanto mais ações você tem, maior vai ser o seu dividendo. E agora qual que é a tua meta? Agora a meta é dobrar a meta. Vamos ver, eu gosto de fazer metas mais de longo prazo. Eu acho que é bem incrível dobrar esse volume de dividendos aí entre 3, 4 anos. Uau. Teu pai é 4 bi na bolsa. 4 bi na bolsa. Subiu um pouquinho esse valor, não? Não, caiu, né? Caiu bem. Mas ele não vendeu, como ele me dizia da outra vez? Vendeu, mas pois é, essa é a métrica do ego, como ele gosta de dizer, né? Se ele tem 4 bi ou 3 bi, pouco importa que ele não vai vender, né? É assim que se comportam grandes donos e pequenos donos de empresa, né? O que paga boleto é renda, não patrimônio. Elise, para a gente encerrar nossa conversa, o que é ter inteligência financeira? Olha, ter inteligência financeira, acho que como meu pai também me ensinou, acho que um dos grandes aprendizados que eu tive com ele, Anne, pobre é aquele que precisa de muito para ser feliz. Então, conforme a gente vai amadurecendo, você percebe que tem outras coisas que devem ser sua prioridade, né? E não, enfim, comprar patrimônio para não necessariamente fazer você feliz, mas para impressionar os outros, né? Os outros não estão nem aí com o carro que você anda, com a roupa que você veste, com a bolsa que você tem, né? Então, acho que ter inteligência financeira é justamente isso. Controlar suas emoções e os seus egos. Elise Barsi, muitíssimo obrigada pela conversa. Obrigada. Eu espero não voltar aqui daqui a 1 ano e meio, espero voltar antes. Volte antes, por favor. E espero que com boas notícias, né? Isso mesmo. Vamos torcer. E eu espero também não te encontrar daqui a 1 ano e meio. Te encontro lá na Inteligência Financeira, inteligenciafinanceira.com.br e nas redes sociais, @SigF. Até lá.